Então vamos para o nosso primeiro vídeo sobre design de interface, sobre UI, User Interface. E aqui eu quero conversar com vocês muito mais sobre o processo de criar uma interface do que na parte subjetiva, de estilo. A gente sabe que escolher uma boa fonte é legal, escolher uma cor bonita é legal, mas isso depende muito do gosto de cada pessoa e de cada marca. Então a gente vai estar muito preocupado mais aqui em falar sobre designs escaláveis, sobre sistemas de design que as equipes possam reaproveitar e sobre uma forma de trabalhar que vão nos conduzir a criar uma interface consistente e que o usuário nunca fique perdido dentro dela, que ele consiga realmente entender o que ele está fazendo e que seja mantido um certo padrão em todo o processo de desenvolvimento e também todo o processo de navegação. Se você quer aprender um pouco mais sobre design atômico, esse é o vídeo. Quando a gente vai falar sobre design de interfaces, a gente vai estar muito preocupado com alguns tipos de elementos. Tipografia, cores, grids, hierarquia visual e vários outros elementos. Como a gente faz para garantir que todos esses elementos vão ser replicados da mesma forma em toda a nossa interface? Uma das soluções para isso foi criada pelo Brad Frost. É um designer que inventou ou criou o termo design atômico, ou atomic design. E ele é baseado no funcionamento da própria natureza. O design atômico, ele começa com os átomos. O que seriam esses átomos? A gente vai lembrar ali da tabela periódica. Não lembro se é exatamente assim. Nós temos a nossa querida tabela periódica, e aqui nós temos os átomos. Nós temos, por exemplo, um átomo aqui de hidrogênio, nós temos átomos de oxigênio em algum lugar aqui, de repente nos gases nobres, se eu ainda me lembro disso, ou não. Mas vamos lá. Os átomos, então, são a primeira parte, são a menor unidade indivisível, apesar de a gente saber que os átomos já são divisíveis hoje em dia, são as menores unidades de um sistema de design. Depois dos átomos, nós temos as moléculas. E aqui nós temos, por exemplo, uma molécula de água, composta por 3 átomos, o H2O, nosso famoso H2O. E de um conjunto de moléculas são formados os organismos. Então, nós temos aqui, digamos assim, o nosso patinho, o nosso organismo, formado por diversas moléculas diferentes. No design, isso aqui ainda cresce um pouquinho mais para templates e páginas. Qual que é a lógica aqui? A gente vai sempre buscar manter a consistência do nosso design em cada átomo, em cada componente existente nessas moléculas e organismos para a gente formar os nossos templates e posteriormente as nossas páginas. Qual que é a lógica aqui? Vamos imaginar o que seriam exemplos de átomos. Como exemplos de átomos, a gente poderia ter aqui uma imagem. A gente poderia ter um texto, um título, uma logomarca, uma imagem. A gente poderia ter, por exemplo, 10 likes. A gente poderia ter um label de botão, um input de formulário. Todos esses são os pequenos elementos mais básicos que compõem um layout. Quando a gente passa de átomos para moléculas, a gente está falando de juntar esses componentes. Por exemplo, a gente poderia ter uma imagem e o nome de alguém logo embaixo. Um componente formado por uma imagem e um texto seria uma molécula. Um outro componente poderia vir com o login do usuário e o nome dele, mais uma imagem. Eu poderia ter uma caixa de pesquisa composta pelo input, que teria aqui um placeholder, né? Por exemplo, digite o que você quer escrever, e um botão de pesquisa. Isso aqui seria também um outro tipo de molécula. Até que, por fim, a gente teria os organismos. E como seriam esses organismos? Seria, por exemplo, aqui eu desenhar um cabeçalho, que eu vou ter uma imagem de uma logo, eu posso ter os menus e posso ter imagens de redes sociais. Eu poderia ter, por exemplo, o sistema de stories do Instagram, o título stories mais imagem e texto. Quando a gente junta todos esses elementos aqui, a gente começa a falar de templates. Então eu vou dar um exemplo aqui, olha. Uma telinha do Instagram ela poderia ser composta, por exemplo, a logo do Instagram,
Viria escrito aqui Instagram. Poderia ter alguma outra imagem aqui, algum tipo de menu. Em seguida o Stories. E aqui eu tenho, olha só, as pessoinhas com seus nomes aqui embaixo. E logo abaixo eu poderia ter o nome de alguém que fez algum post, uma imagem. E aqui alguns botões para compartilhar, para dar like, dar coraçãozinho e todas aquelas coisas. E aqui finalmente um comentário de alguém. Por exemplo, aqui, ó, 10 likes. E uma pessoa vem aqui, um nome mais forte, né, e fez um comentário. E por aí vai. Aqui eu venho com outro post. Então, nesse exemplo de desenho aqui, o que a gente tem? Eu tenho esse item aqui, olha, A, que seria um átomo. Esse carinha aqui também é um átomo. Esse carinha aqui, Stories, também é um átomo. Se a gente evoluir um pouco mais, a gente tem que esses itens aqui, olha só, dos Stories, isso daqui é uma molécula. Vamos chamar de M para ficar mais fácil. Isso aqui seria uma molécula. Outra coisa que seria uma molécula é isso daqui, olha. O nome do usuário também seria uma molécula. E quando a gente quisesse ir para a abordagem de organismos, a gente teria, por exemplo, todo esse conjunto aqui das stories, olha. Esse stories aqui, completo, é um organismo. Assim como esse pedaço aqui, que me mostra uma imagem com um comentário, o post de alguém, a gente está falando de um outro organismo montado no nosso layout. E veja que esse elemento aqui, a gente está falando de um organismo que vai ser replicado e por aí vai. Essa página que a gente acabou de desenhar, que na verdade não é uma página no sistema de design, página tem outro significado, isso aqui que a gente acabou de criar é um template. E esse template vai ser reaproveitado por diversas páginas em diversos lugares. Quando a gente começa a colocar elementos de alta fidelidade, o real nome de uma pessoa, para ver se aqui o espaço está coerente com o tamanho que eu preciso, uma foto de verdade para ver se esse espaço está adequado, ícones de verdade para saber se o tamanho deles está realmente clicável. Quando a gente vai para essa parte de alta fidelidade, com textos reais, elementos visuais reais, a gente está falando de evoluir isso aqui para uma página. Então, essa é a forma de você evoluir os seus componentes de interface de uma forma que ela seja consistente. Então, quando você alterar um elemento, por exemplo, dos stories, você trocar a fonte dele, trocar o tamanho da imagem, todo o seu sistema de design precisa ser alterado. Quando você alterar, por exemplo, o tamanho dessa imagem, qualquer post precisa ter o tamanho dessa imagem alterada. E por aí vai. Então você sempre vai estar preocupado em trabalhar primeiro com os átomos, depois construir as suas moléculas a partir deles e depois construir os seus organismos a partir das suas moléculas. Eu vou dar um exemplo um pouco mais real aqui para vocês. Olhando aqui, olha só. A gente tem aqui um sistema de design do Trello, algumas tipografias. A gente tem aqui os elementos de texto, o H1, que seria o primeiro cabeçalho, o H2, que é o segundo cabeçalho, por aí vai. Esses são os sistemas de tipografia que ele tem. Esse é o sistema de tipografia que ele tem com os vários tamanhos possíveis. Cada um desses tamanhos possíveis a gente chama de átomos. A gente tem, por exemplo, também aqui o sistema de cores. Cada uma dessas cores, cada um desses elementos de cores, também pode ser chamado de átomo. Cada um desses botões que estão aqui também podem ser chamados de átomos. Quando a gente evoluir para a anatomia de um cartão, de um card que existe lá no Trello, aqui a gente já está falando de quê? Organismos. Um conjunto de várias moléculas. Eu teria, por exemplo, aqui a molécula desse cabeçalho, eu teria a molécula das notificações e a molécula das interações possíveis de comentários, anexos, e a molécula de membros. E todos eles formariam juntos o que a gente chama aqui desse organismo de cartões, que inclusive tem até uma anatomia, olha só que engraçado, card anatomy. E quando a gente junta todos esses elementos, a gente vai para um esquema de template. Olha só que legal. Esse exemplo do Instagram que eu dei aqui, deixando ele de uma forma um pouco mais visual. A gente tem primeiro os átomos. Então eu teria ali ó, o botão de pesquisa, eu teria os comentários, eu teria as fotos, as imagens e cada um desses elementos aqui. Quando a gente evolui para as moléculas, a gente está juntando os átomos possíveis. Então eu estou falando aqui, por exemplo, do nome do usuário, junto com a foto dele, junto com o último tempo que ele postou, que seria o histórico aqui da postagem. Eu teria o conjunto de botões aqui dos comentários, que me permitem dar o like, fazer comentário e algumas outras coisas.
Eu teria o texto dos comentários, formado por o nome de alguém mais o texto que alguém escreveu. E quando a gente evolui para organismos, a gente começa a juntar mais ainda os componentes. Então eu estou falando aqui, olha, de ter todo esse card postado, igual a gente mostrou aqui, todo card postado por alguém. Eu teria então aqui o nome da pessoa que postou a imagem e os comentários relacionados a essa imagem. Então a gente teria aqui já esse componente que a gente chama aqui nesse caso de organismos. Quando a gente evolui para templates, a gente tem uma página completa, mostrando aqui pra gente, por exemplo, como fica uma página de rolagem de itens do Instagram. E por fim a gente teria as páginas com elementos visuais reais que demonstram aqui pra gente. Por exemplo, olha, Brad Frost postou essa imagem do cachorro e lá tem um comentário, aqui já uma página com itens reais. Um outro exemplo aqui, eu poderia mostrar o Instagram do UX Unicórnio em desktop. A gente tem a mesma coisa, aqui a gente tem um grande organismo, que é o cabeçalho, um outro organismo de stories e um outro organismo dos feeds. Inclusive, se você não segue ainda o UX Unicórnio no Instagram, entra lá na página instagram.com/uxunicórnio e aproveita para seguir. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é o design atômico, qual é a relação dele com a natureza, quando a gente fala de átomos, moléculas, organismos, templates e páginas, e qual é a importância de a gente manter essa consistência para garantir o reaproveitamento dos sistemas de design, dos componentes de design que a gente criou, para a gente garantir que quando a tipografia é alterada, ela é replicada em todo o sistema, quando a cor primária é alterada, ela seja reaproveitada em todas as outras partes. A gente vai falar bastante aqui no UX Unicórnio sobre cada um desses elementos, como a gente pode criar as tipografias adequadas, as famílias, os tamanhos, as cores, os grids e todas essas coisas, mas elas vão compor, no fim das contas, um sistema de design composto, por exemplo, por esses átomos, moléculas, organismos, templates e páginas. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, compartilha com seus amigos. Vai, aproveita, dá o subscribe aqui se você ainda não é assinante do canal. E a gente se vê na próxima.